Faltando para o meio-dia e começa para o Cruzeiro a Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário é o Botafogo de Ribeirão Preto, time perigoso. O time tem história no futebol de São Paulo, especialmente no futebol do interior de São Paulo. A partir de agora, os repórteres Samuel Venâncio e Álvaro Damião, começando, claro, pelo Cruzeiro. Diga aí, Samuel. Deixa comigo. Show de bola, Milton Naves. Bom dia para o amigo ligado no Rádio Esportes. Quase boa tarde, 11h59. É o Cruzeiro esta noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 7 horas começa a caminhada para o Cruzeiro tentar voltar para a elite do futebol brasileiro. Este duelo que você disse, Milton, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Cruzeiro e Botafogo de Ribeirão Preto que já se enfrentaram na história, a última vez em 2001. O jogo foi em Ribeirão Preto, uma goleada do Cruzeiro 4-1 para cima do Botafogo, gols de Ricardinho, Oséias, Neném e Edmundo. Ricardinho, mosquitinho azul, Oséinha da Bahia, Neném lateral direito, jogou no Palmeiras, muito rodado, e o Edmundo animal. Aquele time tinha Rincon e companhia. Era o Cruzeiro em 2001. Alan fez o gol do Botafogo. O retrospecto geral: 5 jogos, 3 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória do Botafogo de Ribeirão Preto e 1 empate. E é este Cruzeiro, então, que encara o Botafogo de Ribeirão Preto pela 6ª vez na história. E hoje uma marca importante também: Marcelo Moreno, ele que vai começar, está de volta ao time celeste para comandar o ataque. Chega ao jogo de número 100 com a camisa do Cruzeiro. O Marcelo Moreno, ele que em 99 jogos até aqui com a camisa celeste marcou 45 gols. É uma das apostas para esta Série B. Muito experiente, retornou nesta temporada da China. A pandemia do coronavírus tirou o Marcelo Moreno lá da China. Ele veio pro Cruzeiro e a gente está na pandemia até hoje. Mas vamos lá, o time concentrado na Toca da Raposa 2, o técnico Anderson Moreira, e é sempre bom a gente frisar o seguinte: esse novo futebol nos tempos de Covid-19, o clube precisa aguardar todos os testes, todos os resultados. O Cruzeiro ainda não informou nada, mas, por exemplo, se alguém tem teste inconclusivo, acaba ficando fora. Eu até estou acompanhando aí ontem aquela jogatina de Série B, rodada dupla. Teve Cuiabá contra o Brasil de Pelotas, 0-0, depois teve outro empate, o Confiança contra o Paraná. E aí veio a informação: o CSA, por exemplo, perdeu um monte de jogador porque os testes deram positivos para a Covid-19. Então, os times podem ficar sem atletas importantes em cada jogo. Não é o caso do Cruzeiro, pelo menos nenhuma informação até o momento. Dito isso, Júnior Brasil, o técnico Anderson Moreira deve escalar o Cruzeiro com Fábio, Raul Cáceres, Kaká, Léo e Giovani, Ariel Cabral, Jadson, Maurício Regis, o jovem Estênio e o Marcelo Moreno no comando de ataque. Dá para começar bem esta Série B, Júnior Brasil. Boa tarde. Boa tarde, grande abraço, Samuel Venâncio. Samuel, jogo difícil, jogo duro, o adversário não dá muito espaço, sabe se defender, complica para que o seu oponente chegue com facilidade ao campo de defesa, e essa vai ser a dificuldade do Cruzeiro. Botafogo não é aquele super time, mas é um time organizado, um time que dificulta, um time que sabe marcar e tem algumas boas chegadas ao ataque. Cruzeiro nunca precisou tanto de começar tão bem uma competição. Por quê? Porque deve 6 pontos. Então tem que vencer, é uma equipe que tem virtudes, tem juventude, por isso pode ter intensidade, tem experiência de alguns jogadores, precisa ainda se reforçar para a competição, para poder almejar a subida, em função principalmente de sair atrás dos outros.
mas é um Cruzeiro que tem sim condição de obter um bom resultado e tem que ser. E principalmente pela qualidade ainda de alguns jogadores, é uma equipe que merece, Samuel, todo respeito. Pois é, e começar bem até pelo que você disse, a questão da pontuação negativa, os pontos perdidos por causa da punição na FIFA, e vamos ver também quem o Anderson Moreira ele leva para a opção de banco. Tem jovens valores para este primeiro duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora, o Cruzeiro, ele obviamente começa a Série B de uma forma e ao longo da competição vai ter um time ainda mais forte, o técnico Anderson Moreira. Isso porque, informação da Itatiaia, aliás, a gente trouxe aqui na Itatiaia esse nome do Arthur Kaique há alguns dias, há uns bons dias. E o Cruzeiro foi negociando, o time árabe, o time saudita, melhor dizendo. Ontem eu vi essa nas redes sociais, na Arábia Saudita é time saudita, dos Emirados Árabes, time árabe. Mas eu acho que dá para usar o mundo árabe para todo mundo. Mas enfim, o Al-Shabaab da Arábia Saudita, ele pedia compensação, dificultava, e o Cruzeiro naquela cautela. O Ricardo Drubski, diretor de futebol, o David, diretor técnico, para não forçar um gasto maior, o Cruzeiro foi trabalhando de forma silenciosa, aguardando tudo, e aí as partes avançaram e o Arthur Kaique, informação aqui da Itatiaia, chega hoje 10h55 da noite, voo da Azul, saindo de Curitiba, conexão em Campinas, e a chegada às 10h55 para finalizar todos os detalhes. Cruzeiro tem a segunda-feira inteira para correr com a documentação. Não deve ter problema. O Arthur Kaique vai chegar, vai assinar o contrato. Cruzeiro entra com o pré-registro na CBF, aguarda o trâmite burocrático e aí anuncia de forma oficial. Vem emprestado Arthur Kaique até o final da Série B. O jogador vinha treinando com um personal em Curitiba. Ele ficou no Bahia até o final de junho, então não vai precisar de muito tempo para recuperar a condição física e passar a ficar à disposição do técnico Anderson Moreira. E muita gente pergunta também sobre o Daniel Guedes. Aí é só questão burocrática. O Daniel Guedes vai ser oficializado pelo Cruzeiro, vem emprestado pelo Santos, lateral direito. Como ele ficou um bom tempo sem atuar, cerca aí de 10 meses, por causa da punição, ele foi liberado. Pode até ter um novo julgamento, mas dificilmente a pena seria ampliada. O Daniel Guedes, que foi pego no doping por causa de um suco de graviola, e aí um suplemento que não podia, uma quantidade um pouquinho acima da que é permitida, então há confiança total de que ele será liberado, já foi até, e que não vai ter este novo julgamento. E aí o Cruzeiro anuncia de forma oficial, mas será reforço do técnico Anderson Moreira. Daniel Guedes e Arthur Kaique, você sobe um pouco o patamar para a Série B, hein, Brasil? Sobe sim, dos jogadores de qualidade, gosto muito do Daniel, e o Arthur é aquilo que a gente tem falado, precisa o Cruzeiro de mais força ofensiva. Com ele, ganha não só uma boa batida de bola, boa movimentação, uma boa. São 2 reforços de peso, Samuel. Pois é, e não está descartada mais uma chegada de jogador de frente. Eu digo isso porque o Cruzeiro já estava no mercado olhando jogador de velocidade para lado de campo desde quando tinha o Angulo. Como ele saiu, a necessidade aumentou mais ainda. Então, além do Arthur Kaique, o Cruzeiro pode buscar mais um nome para atuar na beirada de campo. A diretoria trabalhando para deixar o elenco mais forte. Afinal de contas, a Série B é uma competição muito difícil. Daqui a pouco eu volto, com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia.